Vou jogar aqui um pouquinho de água aqui para vocês poderem ver. Essa água escorre, essa água não para em cima do bloco. Por quê? Porque ela não é absorvida. A superfície do bloco está impermeável. Ele é 100% impermeável. Vou jogar aqui de novo para vocês verem. A água bate, escorre e não fica nada. Tá vendo? A água bate, escorre e não fica nada. É como se eu estivesse jogando água em cima de uma placa de vidro ou de plástico. Então a água escorre e não fica nada. Fiz isso com esse produto. Tá legal? Agora deixa eu mostrar aqui para vocês. O Sol gera aproximadamente 3,85 vezes 10 a 26 watts de energia por segundo. Só que para fazer isso ele consome matéria. E porque ele consome matéria, provavelmente em uns 10 bilhões de anos a gente não vai ter mais um Sol para sustentar a nossa vida. Só que isso não muda a nossa vida. O que é capaz de mudar a nossa vida são esses produtos que estão aqui. Esses produtos vêm para solucionar um dos grandes problemas, uma grande parte das patologias que a gente tem na construção civil. A água, como todo mundo sabe, é indispensável para a vida. Inclusive, a água é indispensável para a construção das nossas casas, das nossas moradias. No entanto, a mesma água que junto com os agregados produz a argamassa para fazer a nossa casa, também, depois da casa pronta, produz uma porção de dores de cabeça que impactam diretamente a nossa vida. Seja a água da chuva que penetra na nossa casa pelo telhado ou pela laje vazando, seja a água do solo que sobe pelo rodapé da parede e produz aquelas manchas de umidade ascendente, seja a água que bate na parede e vem para dentro da nossa casa produzindo bolor na nossa parede pelo lado de dentro, fazendo com que a gente pinte repetidas vezes e não solucione definitivamente esse problema. Essa água pode ser bloqueada pelos produtos do Pulo do Gato. Como muita gente tem me perguntado sobre as características, sobre os usos e as aplicações desses produtos, eu estou aqui com os que eu já usei, tá? Os 3 primeiros aqui, que são Blinda Umidade, Tec Resina e Cimento Ultraflex, que é esse terceiro balde aqui, esses são os 3 produtos que eu mais uso, porque eu tenho utilizado eles para impermeabilizar lajes. Lajes com 10, 15, 20 anos de problema não solucionados têm tido a sua solução com esses produtos. Eu vou deixar na tela final uma sequência de vídeos aí que mostra o processo de impermeabilização de uma laje utilizando esses produtos para que você possa conhecer melhor. Então eu tenho aqui para apresentar para vocês o Blinda Umidade, Tec Resina, Cimento Ultraflex, que são os que eu mais uso. Outros que eu já utilizei também um pouquinho menos. No terceiro balde ali a gente tem o Reboco Concreto, tá bom? Que é aquele produto lá da ponta. E aqui nesses 2 baldinhos pequenos eu tenho também o Super Grout e tenho o Super Admix. Tá? Deixa eu falar um pouquinho para vocês sobre a característica desses produtos. Mas antes disso eu quero mostrar para vocês um pouco da eficiência desse produto no processo de impermeabilização. Eu não sei se vocês sabem, mas a água carregando oxigênio para dentro da construção vai também entrar em contato com a estrutura metálica, com a parte de ferro, que garante que as nossas construções possam subir a alturas maiores e a gente tenha vãos livres maiores por conta do concreto armado das vigas. E essa água, quando penetra, levando o oxigênio, vai fazer com que a nossa construção, a parte de ferro da nossa construção, oxide, ou seja, absorva o oxigênio, produz uma reação química deteriorando o ferro de fora para dentro até que o ferro entre num processo completo de decomposição. O que vai acontecer com a nossa casa quando isso acontecer? Não importa a casa, vai ruir, vai cair, vai ter colapso. Não tem o que fazer. Todas as construções realizadas com ferro, em algum momento, pode durar 100, pode durar 200, pode durar 500 anos. Todas as construções que têm ferro na base da sua estrutura vão ruir em algum momento. Esse é um processo natural, isso não tem para onde correr. Diferente das pirâmides do Egito, por exemplo, que vão ruindo por fora, mas a gente tem pirâmides aí com mais de 4.000 anos ainda de pé. Diferente do Coliseu, que por mais deteriorado que esteja pelo tempo, ainda está lá construído e já tem mais de 2.300 anos, as construções feitas com ferro na sua estrutura não vão ter uma vida tão longa assim. Não quero espantar ninguém, também é um desses problemas que vão afetar as próximas gerações, mas a gente já pode começar a pensar neles. Se você faz uma construção com um bloco como esse, eu vou mostrar para vocês. Ó. Esse lado do bloco aqui é o lado normal, eu peguei só metade do bloco para mostrar mais facilmente para vocês. Esse lado do bloco é o lado normal e em cima dele eu vou jogar um pouquinho de água aqui, para vocês poderem perceber o que acontece. Se bem que todo mundo sabe o que acontece, né? A gente joga um pouquinho de água em cima desse bloco e essa água é absorvida, tá vendo? Ó? Já está sumindo aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês aqui mais de perto, né? Essa água já está sendo absorvida, ó. Ela está sendo absorvida pelo bloco. O bloco é poroso, a água entra, de maneira que se eu inclinar aqui ela já nem escorre mais, ó. Já absorveu. Já não tem mais aquela camada de água grossa na superfície. Ela já entrou. Se eu ficar jogando bastante água aqui, ela vai de tal modo absorver até que ela chegue a pingar aqui embaixo, aqui, ó. Aqui onde eu estou mostrando para vocês com o dedo.
Esse lado aqui é o lado original do bloco, sem nenhum tratamento. Agora deixa eu mostrar para vocês esse outro lado aqui do bloco. Esse lado do bloco, eu joguei este produto aqui. Aqui dentro dessa bisnaga, eu tenho um bicomponente. Eu juntei um pouquinho do Blinda Umidade com a Tec Resina. Tá aqui, ó, Tec Resina e Blinda Umidade. Juntei 50% de cada um desses dois produtos, aqui dentro dessa bisnaguinha, desse spray, e apliquei aqui em cima. Isso eu fiz ontem, para poder mostrar para vocês hoje. Agora eu vou jogar água aqui, ó. Essa água vai ficar aqui o tempo que for, ela não vai ser absorvida. Olha o que acontece com essa água. Ela escorre, dá até para brincar com essa água aqui em cima. Deixa eu ver se eu consigo aproximar um pouquinho mais o bloco de vocês. Vou jogar aqui um pouquinho de água aqui para vocês poderem ver. Essa água escorre, essa água não para em cima do bloco. Por quê? Porque ela não é absorvida. A superfície do bloco está impermeável. Quando a gente joga esse produto aqui no bloco, deixa eu mostrar para vocês aqui desse lado. Quando a gente joga esse produto aqui no bloco, o que acontece? Ele cria uma camada. Ele vai absorver uma parte porque ele está líquido e o bloco ainda está permeável. Deixa eu pegar o pincel aqui, só para espalhar. Quando a gente joga esse produto aqui no bloco, esse produto vai ser absorvido para dentro dessa porosidade do bloco. E essa parte que eu apliquei o produto, quando esse produto curar, quando esse produto secar aqui dentro, a porosidade vai ficar preenchida pelo Blinda Umidade junto com o Tec Resina, e o Blinda Umidade é um hidrorrepelente que vai cristalizar ali dentro e a água não passa pela porosidade que não existe mais, essa porosidade foi cristalizada. Então, a gente tem aqui um produto que é 100% impermeável, tá? Ele é 100% impermeável. Vou jogar aqui de novo para vocês verem. A água bate, escorre e não fica nada. Tá vendo? A água bate, escorre e não fica nada. É como se eu estivesse jogando água em cima de uma placa de vidro ou de plástico. Então a água escorre e não fica nada. Fiz isso com esse produto. Tá legal? Agora deixa eu mostrar aqui para vocês. Essa é a função do Blinda Umidade com Tec Resina. O cimento Ultraflex é um bicomponente também. A gente tem no cimento Ultraflex uma parte de líquido e uma parte de pó, que os dois juntos, misturados mecanicamente, aplicados em cima de uma superfície rígida de concreto, ele forma uma película, uma membrana de manta cimentícia impermeabilizante. É uma manta cimentícia impermeabilizante. Serve para lajes expostas, para banheiros, para áreas úmidas, piscina, caixas d'água também, porque ele é atóxico, tá? Então se você tem uma caixa d'água de alvenaria, você também pode aplicar ele por dentro. A questão é que além de ser um impermeabilizante, como esse outro produto é, ele também trabalha, porque é uma massa semiflexível, tá? Ele forma uma camada semiflexível, então ele também trabalha, ele também aceita uma certa mobilidade. E se você não tiver rachaduras que se movimentam demais, essa rachadurinha pequena não vai sofrer abertura quando a gente tiver com esse produto em cima. Então esses três produtos aqui, que se chamam Trio BTU, são os produtos que a gente utiliza na laje. Na laje a gente aplica primeiro o Blinda Umidade, uma demão caprichada de Blinda Umidade, espera pelo menos umas 4 a 6 horas para curar, aplica uma outra demão com a Tec Resina, espera também um tempo adequado de cura e depois aplica 2 demãos do cimento Ultraflex. Blinda Umidade a gente tem numa superfície muito boa um rendimento de aproximadamente 25 metros quadrados por litro, a mesma coisa na Tec Resina. No Blinda Umidade, como a laje não está com nenhum tipo de tratamento, normalmente não chega aos 25 metros. Por quê? Porque dificilmente você tem uma laje 100% lisa. Se você tem uma parede rebocada, desempenada e filtrada, ele passa de 25 metros um pouquinho, ele chega aos 25 metros, vamos dizer assim. Só que em cima de laje, normalmente ele vai render um pouco menos. Chegando aí, dependendo da característica da laje, a render algo em torno de 10, 15 metros, tá bom? Blinda Umidade vai render sempre mais próximo dos 25 metros. Cimento Ultraflex, na primeira demão, em cima de laje, normalmente rende 40 metros quadrados com um balde desse de 20 kg, e na segunda demão, que o espalhamento é maior, ele chega a render 60 metros quadrados. Guarda essas informações, porque serão importantes para você fazer a compra dos seus produtos. Além disso, deixa eu fazer uma demonstração para vocês desse outro produto que está aqui, ó. Estou tirando aqui da frente para vocês verem aqui, ó. A gente tem aqui o reboco concreto. O que é o reboco concreto? É um hidrofugante também, é um hidrorrepelente. É um impermeabilizante que é feito para ser utilizado junto com a argamassa. Estou com a tampa dele aqui e em cima da tampa eu coloquei um pouco de produto. Tá? Ele é um pó. Esse produto aqui é para ser misturado junto com a argamassa. Que tipo de argamassa, Fred? Você pode misturar esse produto com o concreto e você pode também misturar esse produto com a argamassa para fazer o reboco, ou então para fazer as primeiras fileiras de bloco. Você já teve aquele problema de infiltração que vem da terra e pega o rodapé da sua parede? Provavelmente. Se você já teve esse problema, você tem algumas soluções para serem aplicadas. A primeira delas que eu recomendo sempre é você misturar esse produto no concreto da viga baldrame.
Você vai ter uma viga baldrame com maior durabilidade, porque a água vai ter mais dificuldade para chegar no ferro, na parte de metal ali da estrutura, e também vai ter dificuldade para subir. Depois disso, você aplica em cima da sua viga baldrame e nas laterais, assim você tem uma viga baldrame aqui, ó. Você aplica na parte superior e na descida esse componente que é o blinda-umidade, e depois disso você pode aplicar também o cimento Ultraflex. Quando você faz tudo isso, a umidade que em tese chegaria na sua viga, penetraria a sua viga e subiria para a parede, não vai nem penetrar na viga, nem subir pela viga para a parede. Vai zerar a sua possibilidade de ter aqueles problemas de umidade ascendente. Então você pode misturar isso daqui no seu concreto, você pode utilizar esses produtos para tratar a sua viga baldrame. E você não vai ter mais esse problema. Como é que a água se comporta com esse produto aqui? Deixa eu mostrar para vocês. Ó. Todo hidrorrepelente em pó vai ter essa característica aqui, ó. Só que quanto melhor o produto, mais difícil a possibilidade da água se misturar com ele. Olha o que acontece com a água. Dá para brincar com a água em cima dele. Ó. Tá vendo aí? Deixa eu colocar mais para o centro da câmera para você ver. Ó. Dá para brincar com a água em cima dele. Fica parecendo aquelas gosmas de brincadeira de criança em cima dele. A água não se mistura com ele, tá bom? Inclusive, esse é um produto ideal para você colocar no seu reboco interno e externo de modo geral. Fred, qual a quantidade de produto que eu utilizo? Embalagem de 20 kg, de 5 a 10 sacos de cimento, ou de 2 a 4 kg por saco de cimento de 50 kg. Aqui, ó, como que a água se comporta em cima dele, ó. É muito interessante ver esse negócio acontecendo, cara. É muito legal mesmo. Então você mistura esse na sua argamassa de concreto, seja da viga baldrame, seja da laje. Você vai ter uma laje com concreto mais impermeável, você vai ter uma viga baldrame com concreto mais impermeável. Você mistura esse produto no seu reboco, no seu emboço, por dentro e por fora, você vai ter um emboço, você vai ter um reboco menos permeável à água. A água não vai passar por esse reboco se você fizer a proporção correta. Depois do emboço feito, esse emboço você pode jogar água de mangueira, que a água vai bater e descer, como ela está se comportando aqui, ó. Ela vai bater e descer. Por quê? Porque ele vai cristalizar na porosidade. Você não vai ter porosidade por onde a água vai ser absorvida. Então eu falei aqui para vocês já sobre esses produtos. Deixa eu mostrar os outros dois que eu já usei também, porque eu não gosto de ficar fazendo demonstração de produtos que eu não conheço. Então eu vou mostrar aqui para vocês outros produtos que eu já utilizei. Super Grout, tá? Esse aqui é o Super Grout. Qual que é a função desse aqui? Esse aqui é para ser utilizado com concreto. Concreto é uma receita de bolo, tá, gente? Se você tem uma receita de bolo, vai 4 ovos, 1 kg de farinha de trigo, vai uma pitada de sal, vai 3 colheres de açúcar, e aí vai uma cenoura raspada, vai um chocolate, vai não sei o quê. Você tem uma receita de bolo. Se você mudar a receita, você tem um bolo diferente, certo? Você tem um bolo com características diferentes. O concreto é a mesma coisa. Quando você produz um concreto, você tem uma quantidade específica de areia, de agregados, né? Areia, pedra, pedrisco e cimento. E além de tudo isso, você tem a água. A água é mais um ingrediente. Tem muita gente que acha que você pode colocar água à vontade no concreto que não vai alterar a força. Não é verdade. Quanto mais água você coloca no concreto, além da medida, tá? Você tem uma quantidade especial. Esse concreto precisa de 25 litros de água. Se você puser 30, vai alterar a resistência do concreto. Pergunta para qualquer engenheiro. Se você puser mais água no concreto do que precisa, para ele ter a fluidez correta, para você encher uma viga baldrame, uma coluna, uma laje, você vai ter um concreto de menor resistência. Isso é ponto pacífico, não existe dúvida sobre isso. Então, qual que é a função do Super Grout no seu concreto? O Super Grout aumenta a fluidez. Sabe aquele concreto que você joga e não precisa ficar vibrando, batendo ou utilizando o vibrador para o concreto tirar a porosidade interna, liberar as partículas porosas que estão por dentro? As partículas não, né? Os espaços porosos por dentro. Sabe quando você bate? Que ele preenche tudo? Você bate para que a porosidade saia. E quando a porosidade sai, você tem um concreto mais compacto e automaticamente esse concreto fica mais resistente. Quando o concreto fica mais resistente, você tem um concreto mais eficiente, de um modo geral. Então, o Super Grout serve para quê? Para que você, aumentando a fluidez do concreto, consiga o mesmo resultado com uma quantidade menor de água. Então, você nunca vai, utilizando o Super Grout, você nunca vai precisar aumentar a dosagem de água para ter um concreto mais fluido. Para você ter um concreto que ocupe melhor os espaços da forma ou que ele se adira melhor à laje. Então você tem aqui o Super Grout que tem essa função. Ele aumenta a resistência do concreto ao passo que ele diminui a necessidade de você colocar muita água para poder aumentar a fluidez. E o Super Admix é o queridinho aí de quem trabalha com reboco ou com alvenaria.
sabe aquela massa que você usa para fazer alvenaria? Porque o Super Admix ele tem a função de substituir a cal. Lembram da cal? Quase não se vê mais. Tem um monte de produto hoje para substituir a cal, porque a cal é altamente tóxica, faz muito mal para a saúde de quem está trabalhando com ela, sem contar aquela poeira terrível que, além de fazer mal para o nosso sistema respiratório, ainda nos incomoda bastante no trabalho. Quando eu comecei a trabalhar com obra, eu passei vários anos trabalhando com cal aí porque não tinha muita opção de produto. Agora você tem o Super Admix. Esse Super Admix você vai utilizar uma proporção dele para cada volume lá em saco de cimento, é uma proporção bem pequena, o próprio rótulo do produto indica para você a proporção, e você vai ter uma massa com uma liga perfeita, aquela maciez da massa que você tem facilidade para jogar na parede ou para trabalhar com ela na hora de fazer assentamento de bloco. Esses são os produtos que eu conheço, tá? Do Pulo do Gato, conheço por ter usado. Olha a mágica desse produto quando a gente coloca ele na água, até a água que está fora dele ali, ó, não dá para você ver direito, mas ela está sambando aqui, ó. Até essa gotinha de água que está sambando aqui fora, só por ter essa película superior do reboco concreto, ela não consegue se espalhar, ó, ela não consegue se espalhar. Olha como fica sambando em cima, dá para a gente fazer brincadeira com a água. Esse daqui é o reboco concreto, tá? Aqui do lado a gente tem o queridinho Cimento Ultraflex, Blinda Umidade, Tec Resina, os dois estão misturados aqui dentro, Super Grout e Super Admix. Fred, como é que eu faço para adquirir esses produtos? Eu vou deixar na descrição desse vídeo a tabela com várias informações dos produtos que eu estou mostrando para vocês, além de deixar no começo da descrição o link do site para você fazer a compra do seu produto, para você levar para a sua construção civil a solução que você precisa. Saber disso daqui para a gente hoje em dia, do ponto de vista prático, é mais importante do que saber que o Sol está gerando aproximadamente 3,85 vezes 10 a 26 watts de energia. Ele faz isso mesmo, só que não muda muito a nossa vida porque a gente não aproveita nada disso, ou quase nada ainda. Quando a humanidade chegar a ter tecnologia o suficiente para construir uma esfera de Dyson, aí sim a gente vai ter a oportunidade de aproveitar todos esses watts gerados de energia pelo Sol, mas até lá, essa informação é mera curiosidade. Fica com os produtos do Pulo do Gato que você vai se dar bem.